Então, queridos, que possamos baixar nossas cabeças e entregarmos o Senhor ao Senhor nesse momento. Pai amado, quero chegar à tua presença e te agradecer, Senhor, por esse culto que a gente pode estar prestando a ti, Senhor. Que seja o fruto de lábios que te exaltam, Senhor, de forma sincera e de forma verdadeira, Pai. Eu quero te pedir agora, por esse momento da pregação, que tu possas estar abençoando o pastor Roberto, que tu, de fato, fale as tuas palavras, Senhor, por meio do teu servo, e que possamos, de fato, ser encorajados, ser exortados, ser edificados, Pai. Que tu faça uma boa obra nas nossas vidas hoje à noite, que possamos sair daqui diferentes, Pai. Eu quero te pedir também pelas crianças, abençoe as professoras que estarão falando da tua palavra, na linguagem delas, e que elas possam também serem edificadas, Senhor, na vida delas pela tua palavra, Pai. Eu te peço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Então, já que o Guilherme fez referência a seu ministério de pregação aqui no nosso meio, eu quero agradecer ao Guilherme, ao Kelvin, né? O Vitor também, que trouxe o devocional na última ceia, os irmãos que colaboraram no culto de oração durante esse período das nossas férias. Muito obrigado. Obrigado pela sua disposição, pela sua cooperação na obra de Deus, e creio que todos nós sempre temos isso em mente, é ao Senhor que nós estamos servindo. Mas obrigado pelo seu ministério. Teve um irmão que disse para mim o seguinte, não vou citar o nome dele, mas ele vai lembrar. Ele disse, o pastor chegou e já começou a agitar a vida da gente. Agora toda semana tem reunião, mas essa semana que passou foi uma semana realmente de várias reuniões para mim, né? Envolvendo aqui a Bereia, envolvendo a IBA, também tivemos as nossas assembleias, e eu estou louvando muito, muito a Deus por tudo que aconteceu nessa semana, sob a direção e o cuidado de Deus. E na nossa assembleia aqui de sexta-feira, ainda que na parte final um pouco atropelado, mas deu para mencionar aí alguns ministérios, né, que nós vamos ter acontecendo aqui na Bereia este ano, com a permissão de Deus, também lá na IBA, pensando agora nas nossas reuniões de oração, acontecendo nas quintas-feiras, pensando no TBM, né, treinamento bíblico modular, a partir do meio do ano, pensando no segundo semestre, né, nos nossos grupos familiares. Então, realmente, alguns ministérios que vamos levar em frente esse ano, estamos tendo direção do Senhor para caminhar nesse sentido, e estejam orando, né? Orem aqui pela igreja, orem pelos ministérios, orem pelos coordenadores de ministério, orem por nós do corpo pastoral, e vamos nos colocar diante do Senhor com muito entusiasmo e com muita disposição, né? E simplesmente com a atitude de sermos colaboradores com o Senhor, né? Na obra dele. A obra é dele, as realizações são dele, nós só somos cooperadores com o Senhor. Mas eu estou muito alegre de vislumbrar, né, tudo isso que pode ser possível aqui no nosso meio neste ano. Então esse final de semana foi um final de semana bastante intenso, né? A assembleia na sexta-feira, no sábado, né, a gente teve aqui a reunião de mulheres, 33 mulheres participando aqui da reunião. À noite nós fomos na formatura do Vitor, perdemos a colação de grau dele, mas ele estava bem grauzento lá, com aquele chapéu de formatura, mas depois fomos celebrar, né? Barrete. Fomos celebrar ainda ontem à noite, comemorar. Hoje de manhã tínhamos ministério lá na IBA, agora à noite aqui. E olhem só, esta semana é uma semana de visitas, estamos recebendo várias visitas.
continua a rodoviária Bereia, né? Pessoas chegando. Então, na terça-feira, acho que é isso, né? Ela se vai chegar a sua cunhada, a irmã da Giovana vai estar aqui, a Bia. Na quinta-feira vai chegar o Marcelo, a Bia vem do Pará, o Marcelo vem do Rio de Janeiro. O Marcelo é um irmão muito querido da nossa família. Toda a família do Marcelo é apoiadora do nosso ministério pastoral aqui, do ministério do Alaor e da Jordana, e do ministério do Alaor e da Samanta, e do ministério do Paulo e da Jordana. Toda a família. Nós fizemos uma grande amizade e companheirismo cristão com esta família nos anos que moramos no Rio de Janeiro, e desde então a ligação que nós temos com eles é muito forte. E o Marcelo já fazia 10 anos que não vinha nos visitar, e ele então vai nos visitar agora, vai estar aqui com a gente, chegando na quinta-feira, indo embora no sábado. Ele não pode ficar aqui por final de semana, mas vamos tentar na quinta-feira talvez trazê-lo aqui para a nossa reunião de oração. E no domingo, como o Vitor mencionou, a gente vai ter aí o chefe do Alaor e da Samanta aqui conosco. E eu achei bem interessante, porque quando ele entrou em contato comigo, ele disse: Pastor Roberto, eu queria muito ir na sua igreja lá no domingo, eu vou ter só o domingo à noite para poder visitar os irmãos, eu vou estar em Santa Maria, eu venho de Santa Maria para estar aí na Bereia, porque eu quero ir na Bereia e prestar um testemunho aí do Alaor e da sua família e dos bereianos que vocês têm enviado aqui para o Pará. Então, ele vai estar aqui no domingo à noite, dando um testemunho, e depois vai também trazer um desafio na palavra de Deus para a igreja. Então, que bênção, né? A gente ter essa movimentação também de irmãos, de familiares que chegam aqui, né, para estar conosco. Eu vejo que tudo isso é realizações do Senhor. A gente não planeja essas coisas, né? O Senhor, ele tem o seu calendário, ele tem a sua agenda, ele tem o seu aplicativo celestial, e ali funciona tudo bem. Não tem que cancelar nada, está tudo certo. Então, vamos nos alegrar essa semana com a chegada desses queridos aqui no nosso meio. Nós vamos dar continuidade aqui, então, à exposição dentro deste tema, Providência Divina. Hoje de manhã, lá na IBA, eu preguei o sermão de número 16. Até eu fiquei surpreso, e já tem 16 sermões que nós estamos lidando com o assunto da Providência Divina. E aqui hoje eu vou pregar o sermão de número 13. A gente está atrasado aqui em relação à IBA. Eles estão mais adiantados lá, mas nós vamos continuar trabalhando este assunto e possivelmente ainda vamos estender mais alguns meses, expondo aqui para os irmãos este ensino tão importante, tão profundo, e que certamente eu estou só andando aí pelas beiradas em relação a este ensino, que é a providência divina. Então, vai havendo aí interrupções num domingo, no outro, mas quando eu volto para cá, a gente vai continuar vendo este assunto. No sermão anterior, agora eu já nem lembro mais quantas semanas atrás foi, mas no último sermão sobre esse tema, nós começamos a tratar aí da providência divina em relação a Satanás e em relação aos seus demônios. Estão lembrados disso? E naquele sermão nós vimos duas estratégias usadas por Satanás em seu domínio aí sobre os incrédulos. Lembram quais são as duas estratégias? Por primeiro, a possessão demoníaca, e por segundo, a enganação satânica. Então, os demônios, eles podem possuir uma pessoa, eles podem tocar na vida de uma pessoa, e o toque do maligno, ele pode ser algo muito agressivo e muito violento. E para essa estratégia aí de combate de Satanás, para essa abordagem de Satanás, a possessão demoníaca é
necessária a prática do exorcismo. Essa prática também ela é conhecida como confronto de poder. Envolve confrontar a presença demoníaca de uma forma direta, expulsando as forças demoníacas, e isso pela fé no sangue de Cristo e no poder da sua palavra. Então essa é uma estratégia de ataque de Satanás, possessão demoníaca. Nós vimos várias circunstâncias de possessão demoníaca na palavra de Deus. A segunda estratégia utilizada pelo diabo é a enganação, o engano. E nas Escrituras, essa estratégia ela é conhecida como a concupiscência do engano. A concupiscência do engano. Neste caso, existe aquela influência diabólica, satânica, demoníaca na vida dos descrentes. E eles estão seguindo então o curso deste mundo, eles estão seguindo a presente ordem deste mundo, eles estão seguindo o príncipe da potestade do ar, conforme Paulo fala na sua carta aos Efésios. Eles estão seguindo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, eles estão seguindo a Satanás. Mas acontece que eles não acreditam que Satanás existe. Eles servem a Satanás, eles fazem isso todos os dias, eles fazem isso o dia todo, eles estão cativos do diabo, eles caíram na armadilha do diabo. Isso são tudo expressões que o Novo Testamento mostra para a gente. Na verdade, eles vivem para fazerem a vontade do diabo, mas eles não acreditam nisso. Agora, para essa abordagem do diabo, a enganação, a concupiscência do engano, as Escrituras mostram o ministério glorioso da igreja, que é a pregação da palavra. Como é que a gente combate o engano? Como é que a gente vence o engano? Como é que a gente vence a mentira? Com a verdade. E este é o ministério glorioso da igreja do Senhor Jesus Cristo: pregar a palavra, pregar a verdade. É o conhecimento da verdade que liberta do império das trevas. É a verdade que liberta. E nós somos exortados, vez após vez, no Novo Testamento, a pregar a palavra. Não é isso? Paulo chega a dizer para Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. O diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas é a palavra de Deus que restaura a alma. Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui, esses aí foram os pensamentos iniciais neste assunto aí da providência divina sobre Satanás e os seus demônios. Só fiz aqui uma rápida recapitulação. Então, irmãos, nós devemos aí reconhecer a realidade demoníaca. Nós devemos reconhecer que existe o império das trevas. Nós devemos conhecer as estratégias de combate de Satanás, que são duas: possessão e concupiscência do engano. Nós não devemos ignorar as intenções nem os poderes do diabo. Mas nós não precisamos temer. Não precisamos ter medo do diabo. A providência divina não pode ser frustrada por Satanás.
ela não pode ser bloqueada por Satanás. Usando um termo bem aqui dos nossos dias, ela não pode ser cancelada por Satanás. A providência divina, ela não pode ser bloqueada, ela não pode ser paralisada pelo poder do diabo. E de novo, então, nós precisamos trazer isso como uma convicção nossa e como uma confissão nossa dos crentes em Jesus Cristo, que Deus governa sobre tudo, Deus governa sobre todos e Deus governa também sobre o diabo. Amém. Aleluia. Agora, hoje nós vamos começar a ver algumas áreas aí de atuação do diabo. São áreas de atuação do maligno. Agora, mesmo nessas áreas, nós veremos que o poder do diabo não é final e nem é decisivo. Eu não vou minimizar aqui, eu não vou ignorar o poder e a abrangência aí da atividade de Satanás, mas nós precisamos enxergar que mesmo nessas áreas, Satanás não tem a palavra final. Deus tem suas razões para permitir que Satanás exista, que ele prossiga em seu caminho mau, mas Satanás, ele não pode fazer tudo o que ele deseja fazer. A sua atuação é restrita, a sua liberdade é controlada e temporária. Qualquer liberdade que Deus concede a Satanás jamais, nunca, jamais pode atentar contra os propósitos sábios, justos, bons e soberanos de Deus. Dito isso, então, vamos começar a ver essas esferas de atuação de Satanás. E hoje eu quero ver com vocês essa primeira esfera, a providência divina sobre a autoridade que foi delegada, ou que foi permitida, melhor dizendo, sobre a autoridade permitida de Satanás e sobre a autoridade que Satanás aí sim delega para os seus demônios. Como nós vimos aí no último sermão, Satanás ele é chamado algumas vezes na Bíblia de o príncipe deste mundo. Lembra disso? Você encontra isso no Evangelho de João, especialmente, lá no capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 16, e ali no Evangelho, então, ele é descrito desta forma, como o príncipe deste mundo. Paulo, por sua vez, chamou Satanás de o Deus deste século. Você encontra isso lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4. E também Paulo chama Satanás de o príncipe da potestade do ar. E a gente encontra isso lá em Efésios capítulo 2. Esses textos aí nós já vimos no último sermão. E quando ele for, então, divulgado lá no grupo de sermões, você precisa relembrar sobre isso, pode assistir o sermão novamente. E Paulo ainda chama Satanás, lá na sua carta aos Efésios, de o dominador deste mundo tenebroso. Agora este versículo vamos ler, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Agora notem o que Paulo escreve aqui nesta passagem. Efésios 6, 12. Paulo escreve o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas. Contra quem é a nossa luta? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, ou deste mundo tenebroso, contra as forças
espirituais do mal nas regiões celestiais. Não está certo? NVT. Não é essa? Agora eu fiquei em dúvida. Eu penso que é NVT. Esse é NVT. Então deve ser NVI. Não devia ser NVI. Então é NVI. Por isso que está aqui contra os dominadores deste mundo de trevas. Na NVT traz contra este. Não, NVI, né? Na NVT traz contra este mundo tenebroso, né? Vocês estão lembrados da tentação de Jesus lá no deserto? Vamos então lá para o Evangelho de Lucas. O Vitor fez a leitura aqui no início, Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7. Lucas capítulo 4, 5 a 7. Agora esse aqui é NVI. Eu acho que eu estou com a NVT. Então acho que aquele versículo apenas era da NVI. O diabo o levou a um lugar e mostrou-lhe... Não. A minha versão aqui. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. NVT, né? Versículo 6. E ele lhe disse... Então vamos nos desconcentrar. O importante aqui é o texto. E ele lhe disse... Estão comigo? O diabo levou o Senhor Jesus a um lugar alto, mostrou aí num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse... Quem lhe disse? O diabo. Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7. Então, disse o diabo ao Senhor, se você me adorar, tudo será seu. Agora, isso aqui faz muito sentido se Satanás é o príncipe deste mundo. Se ele é o Deus deste século. Existe aí um poder demoníaco controlando este mundo. E na tentação de Jesus, Satanás, ele estava pedindo que o soberano de todo o universo se curvasse em adoração submissa a ele. E Satanás disse que ele daria ao Senhor a autoridade e a glória dos reinos deste mundo. Ele disse que ele poderia dar a autoridade e a glória destes reinos a quem ele quisesse. Agora, essa afirmação de Satanás, ela é apenas uma parte da verdade. Satanás, de fato, já causou muito estrago neste mundo ao manobrar pessoas como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Mao Zedong, Vladimir Lenin, Saddam Hussein, Gengis Khan. Existe uma frase que foi atribuída a Gengis Khan, onde ele diz o seguinte: Gengis Khan, eu sou um castigo de Deus. E se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu. Gengis Khan. Essas pessoas, estou lembrando aqui apenas de algumas ao longo da história da humanidade, essas pessoas, esses
ditadores, certamente eles tiveram influência satânica em suas lideranças. Nós temos a influência satânica em outros campos, como por exemplo na filosofia. E aí você vai lembrar do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, com a sua teoria do niilismo e da morte de Deus, o que é um tema central na sua filosofia. Nós podemos lembrar de Voltaire. Voltaire é um filósofo francês e possivelmente ele foi o filósofo que fez as críticas mais sagazes contra o cristianismo. Você deve lembrar de Charles Darwin, um naturalista, um geólogo, um biólogo britânico com a sua famosa teoria da evolução biológica por seleção natural, a teoria da evolução das espécies. Nós temos Karl Marx, já ouviu falar, né, de Karl Marx? Filósofo, economista, historiador, sociólogo, ele nasceu na Prússia e a sua obra magna foi o Capital, onde ele desenvolveu aí um ideal comunista. E Karl Marx, ele foi considerado um satanista por vários estudiosos cristãos. Tem uma frase de Marx, onde ele diz o seguinte, Karl Marx: os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Karl Marx. Nós temos Sigmund Freud. Freud, né? Ele foi um médico, neurologista, psicanalista austríaco. Ele é considerado o pai da psicanálise. Agora, Freud, ele era um ateu. E ele disse o seguinte, abre aspas, que isso aqui é muito louco o que ele disse. Ele disse o seguinte: um homem que se mantém fiel a quem acredita ser Deus é um sujeito imaturo, que tem uma consciência iludida e que contribui para a neurose coletiva. Sigmund Freud. Agora eu poderia citar muitos outros que, ao longo da história da humanidade, conquistaram reinos, nações, cegaram as pessoas, criaram teorias anti-Deus. E todos eles agiram segundo o poder de Satanás. Satanás concedeu a eles poder, fama, reinos, inteligência, muitas conquistas. Satanás é o príncipe deste século. Ele pode conceder àqueles que lhe pertencem toda a forma de prestígio, todo o poder neste mundo. Satanás pode fazer isso. Ele tem permissão de Deus para fazer isso. Mas ele só pode fazer isso dentro dos limites que são designados por Deus. Agora, essa verdade, ela é muitas vezes repetida nas Escrituras. Vamos olhar para alguns textos agora. Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. Diz aqui o texto: ele muda as épocas e as estações. Ele quem? Deus. Destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então Daniel está ensinando aqui para a gente que Deus, ele destrona reis,
e Deus os estabelece. Deus é quem controla todas as coisas. Ele é o doador de toda a sabedoria, de todo o poder. E nesse contexto aqui de Daniel, a posição e o poder do rei Nabucodonosor, que era o rei aqui na época desta passagem aqui, o poder e a autoridade do rei Nabucodonosor dependiam do Deus de Israel. O Deus dos céus, como Deus é frequentemente chamado em Daniel. É Ele quem depõe os reis e é Ele quem os constitui. Deus pode remover qualquer tirano em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. Outro texto, Daniel 4:17. Daniel 4:17. Lemos aqui: a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Qual que é o ensino aqui? O ensino é que existe alguém mais alto que os humanos. Ele governa supremamente o mundo. Ele é o Deus Altíssimo do céu. Ele governa sobre o reino dos homens. Isso significa que Ele governa sobre toda a esfera de autoridade dentro da humanidade. É o nosso Deus quem tem a autoridade final. Ele é o juiz nos negócios dos homens. O rei Nabucodonosor, ele foi um homem orgulhoso. Ele foi um grande rei na sua época. Ele foi um rei poderoso. Mas o que diz aí o versículo 17? 4:17. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Isso é soberania. Isso é poder. Deus aqui nesse mundo, Ele superintende, Ele supervisiona a eleição e a designação de líderes nacionais. Deus permite que esses líderes sejam colocados no poder por razões que muitas vezes nós desconhecemos. Agora, isso não significa que Deus aprova tudo que esses homens fazem ou que Ele aprova todo tipo de pessoa que eles são. Provavelmente a maioria dos líderes deste mundo são desaprovados por Ele. Mas nós podemos ter a certeza de que nenhuma pessoa que Deus rejeita pode ser admitida em qualquer cargo de autoridade neste mundo. Todos aqueles que têm algum ofício de liderança, eles estão nesse ofício apenas porque Deus o permitiu. Outro texto, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, por Ele, estabelecidas. Então, toda a autoridade governamental neste mundo, toda a autoridade civil, política, militar, jurídica, sem considerar a competência, a moralidade, a sustentabilidade ou qualquer outra condição. Toda autoridade procede de Deus. Deus é o governador soberano do universo. As autoridades do governo humano procedem de Deus. Deus as estabelece, Deus as define, a autoridade é ordenada por Deus.
Se reis ou governantes estão em lugares designados por Deus, com ou sem a agência de Satanás, eles estão sempre ao alcance da vontade soberana de Deus. Isso aí está de acordo com aquilo que o pregador ensina lá em Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1, nós lemos o seguinte. Provérbios 21, 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nós podemos constatar essa verdade em todo o Antigo Testamento. Foi assim com o rei Artaxerxes, lá na Pérsia. Foi assim com o rei Tiglat-Pileser, lá na Síria. Foi assim com o rei Ciro. Foi assim com o rei Nabucodonosor. Foi assim com o rei Belsazar. Nações se levantam, reinos desaparecem, poderosos investem contra o Deus dos céus. E Satanás, ele lidera este sistema de maldade, de iniquidade. Existe esse império das trevas e existe este mundo tenebroso, esse mundo que está em trevas. E neste mundo tenebroso existem fortalezas, existem sofismas, existem enganos, existem mentiras demoníacas, existe toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo já disse isso lá na sua segunda carta aos Coríntios. Agora, sabendo que existe tudo isso, esse império das trevas, esse poder do príncipe da potestade do ar, como é que toda essa situação é vista da sala de situação do trono de Deus? Estão lembrados da sala de situação? Como é que tudo isso é visto da sala do trono? Venha comigo para o livro de Salmo, capítulo 2, versículos 2 a 4. Salmo 2, 2 a 4. Olha só, escreve o salmista. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Versículo 4. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Irmãos, isso aqui é patético. Como é lá na sala do trono? Diante do império das trevas, diante do poder do príncipe das trevas, diante da conspiração satânica e demoníaca atentando contra tudo que é de Deus. Como é que isso é visto da sala do trono de Deus? O Senhor olha para isso e o que acontece? Ele ri. Ele caçoa deles. Deus põe-se a rir. Agora, certamente, ele não está rindo de nervoso ou de medo. O Senhor zomba deles. E ele zomba deles com a sua risada de desprezo divino. E depois disso, ele age em sua fúria, que é perfeitamente equilibrada. E no versículo 5 nós lemos: em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza. Vejam também o Salmo 33, versículos 10 e 11. Salmo 33, 10 e 11.
O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. O que o salmista está nos ensinando aqui? Os planos soberanos de Deus, a providência divina, ela sobrepuja os planos incertos dos homens, das nações, dos governos e deste império das trevas. O conselho do Senhor, diz o salmista, dura para sempre. Os desígnios do coração de Deus duram por todas as gerações. E quando as nações, influenciadas pelo poder de Satanás, conspiram contra o Senhor, o que ele faz? Ele ri deles. Deus mostra que ele está no controle. Ele está no trono, soberano, poderoso. Ele está no governo deste universo. Então, concluindo aqui essa primeira esfera de poder satânico, a autoridade delegada de Satanás, que ele delega aos seus demônios e aos seus servos, nós devemos compreender o seguinte: Satanás, ele governa não este mundo, mas ele governa todo o sistema de maldade que existe neste mundo. Existe esse império das trevas que domina este mundo tenebroso. Existe poder satânico por trás das nações, mas é um poder concedido por Deus e somente em alguma medida. Mas este poder satânico, ele é governado por Deus. Satanás e os seus príncipes, eles não se movem sem a permissão de Deus e eles não se movem fora da providência divina. A última palavra é de Deus. A última palavra sempre vem da sala do trono. Textos finais aqui, Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. O profeta registra aqui o seguinte: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Essa é uma pergunta retórica. Quando Deus age, quem pode modificar o agir de Deus? Ninguém. Essas palavras aqui, elas são tão especiais para o coração do crente. Antes do primeiro dia da criação, lá na eternidade passada, depois que o tempo passou a existir, e ao longo de toda a história da humanidade, Deus já existia. E Ele já manifestava os seus desejos, os seus planos, a sua vontade soberana. E as ações de Deus, elas são irreversíveis. Se houver qualquer reversibilidade nas ações de Deus, somente se Deus as reverter. Mas as ações de Deus são irreversíveis, elas nunca podem ser frustradas. O Deus deste século, ele não pode desfazer a providência divina. E como eu disse no início, ele não pode cancelar a providência divina. Porque, como nós cantamos na última música, Deus é Deus. E somente Ele é Deus. E este versículo aqui, de Isaías 43, ressoa as palavras de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, 39.
Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Deus aí com letra minúscula. Faço morrer e faço viver. Ferirei e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Esse é o Deus das Escrituras. Esse aqui é o nosso Deus. Ele tem poder da vida e da morte, ele tem poder de ferir e curar. Satanás, ele exerce o seu domínio sobre as nações, ele tem os seus servos, ele exerce a sua influência satânica neste universo, mas o seu domínio é restringido pela providência divina. Isso significa que não é o diabo quem está no controle. Quem está no controle é Deus, e somente Deus. E quero repetir aqui, o diabo e os seus demônios, eles não se movem sem a permissão de Deus. E eles não se movem fora da permissão de Deus. Isso não traz segurança ao seu coração? Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós descansamos. E de todos os ângulos que nós possamos olhar o assunto da providência divina, de todos os pontos de vista, nós vamos chegar à conclusão que Ele controla tudo, todos, e controla também o dia. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite aqui com os meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, que fala, Senhor, dos Teus filhos. Certamente tem falado conosco nessa noite. Devemos pedir que o Senhor aplique essa palavra aos corações de todos nós. Certamente ela chega aos nossos corações ministrando, Senhor, de diferentes formas, porque nós temos diferentes necessidades. Mas eu peço que a Tua palavra, Senhor, venha com esse poder transformador, consolador, encorajador, trazendo confiança, paz e descanso para as nossas vidas. Que nós possamos enxergar, Senhor, dia após dia, a realidade do Teu governo providencial. Que nós possamos, Senhor, perceber dia após dia que Tu és um Deus soberano. Que isso não é apenas uma confissão teológica, mas que isso é a confissão do nosso coração, da nossa alma. Que nós cremos no Teu poder, na Tua soberania e na Tua providência. Senhor, que ao sairmos daqui nessa noite, Senhor, saiamos com os nossos corações confortados, por mais uma vez, Senhor, termos essa confirmação da Tua palavra, de que o Senhor reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Guarde as nossas vidas, Senhor, livra-nos das tentações do maligno, não sejamos levados pela concupiscência do engano, que não sejamos amedrontados, Senhor, ao ver este império das trevas, esse poder satânico influenciando as nações e governantes, mas que nós possamos olhar para a sala do trono e descansar ao ver, Senhor, que tudo está sob o Teu controle, que o Senhor ri de todas essas investidas, que o Senhor governa, que o Senhor opera, que os nossos olhos estejam firmados, sempre e sempre, no Senhor e na sala do trono. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus.